Então, pessoal, agora a gente vai trabalhar com referência relativa e referência absoluta, que é a mesma coisa que o pessoal chama de trancamento. Então, eu vou vir aqui na aba Cálculos, vou deletar esses zeros que a gente fez e vou fazer uma simulação com provas de diferentes pessoas. Então, imagina que várias pessoas fizeram duas provas, uma prova 1 e uma prova 2, e tiraram uma nota. Então, por exemplo, vou botar aqui, ó, João, Júlia, Ana e o Paulo. Beleza. E aí eu vou colocar uma nota aleatória para essas pessoas. Então, enfim, vou botar lá 10 para o João, 10 para a Júlia, 7 para a Ana, 5 para o Paulo. E a nota da prova 2 eu vou colocando aqui também um valor praticamente aleatório. Beleza. Agora, a grande questão é o seguinte. Se eu quisesse calcular a média dessas pessoas, eu ia escrever aqui média e ia aplicar a fórmula média, como a gente já viu em aulas anteriores. Então tá lá, igual a média, abre parênteses, e eu seleciono prova 1 e prova 2. Repara que agora, essa minha célula H11, como a gente já viu em aulas anteriores, ela está fazendo referência a E11 e F11. Perfeito. Agora, se eu arrastar essa fórmula para baixo, a gente já viu isso também, ele vai fazer a referência relativa desse cara. Como assim a referência relativa? Ou seja, quando eu estava mexendo na célula H11, ele estava pegando as informações da E11 com a F11. Quando eu arrastar para baixo, eu desci uma linha com a minha fórmula. Como eu desci uma linha com a minha fórmula, a referência, que estava aqui em cima, desceu uma linha também. Perfeito. Para esse caso, era exatamente o que eu queria que acontecesse e minha média está calculada corretamente. Agora vamos imaginar um outro cenário. Digamos que eu vá ter aqui, por exemplo, uma percentual, 80% e 20%. O que é isso? Basicamente as minhas provas elas não vão ter mais o mesmo peso. A minha prova 1 vai valer 80% da nota e a prova 2, 20% da nota. O que significa que para o João, qual é a média dele? A média do João vai ser a nota que ele tirou na prova 1 vezes o peso da prova 1 mais a nota que ele tirou na prova 2 vezes o peso da prova 2. É assim que a gente calcula a média ponderada, ou seja, quando você tem pesos para os diferentes valores. Então eu vou botar aqui ó, igual a prova 1 vezes o peso da prova 1 mais a prova 2 vezes o peso da prova 2. Perfeito. Então eu vou dar Enter, ele vai me dar aqui 9,6. Se você selecionar a célula e apertar F2, você consegue abrir, ou então dar um duplo clique aqui na célula, ele vai abrir e mostrar todas as referências da célula. Quais são as referências? Ele está mostrando aqui ó, a prova 1, a prova 2, que é o E11 e o F11, e os pesos E9 e F9. Beleza? Agora, se eu copiar essa célula e colar aqui embaixo, ou arrastar, repara que os valores não vão dar certo. Ele vai aparecer aqui, ó, hashtag valor, 110, 77, que são números que não tem nada a ver com a média que eu queria calcular aqui dentro. Por que isso? Por aquela mesma lógica da referência relativa. Repara, eu tenho aqui na Júlia, ele está pegando ó, a nota da prova 1 da Júlia e a nota da prova 2 da Júlia. Perfeito, era exatamente o que eu queria que ele fizesse. Então ele está pegando aqui ó, em azul a E12, em roxo a F12. O problema é que ele não está pegando o peso de 80%, nem o peso de 20%. Ele está pegando esse texto prova 1 e o texto prova 2. Por isso que ele não consegue fazer essa conta aqui dentro e me dar esse erro aqui, hashtag valor. Como que eu faço para corrigir isso? Você poderia corrigir manualmente, ou seja, entrar aqui na célula, ó, dando duplo clique, e arrastar as caixinhas, quando o mouse virar essa cruzinha com as setas, arrastar a caixinha para o 80 ou arrastar para o 20, ou então chegar aqui na mão mesmo e mudar o texto que está escrito. Só que você teria que fazer isso para cada uma das células abaixo. Então a melhor solução é você usar o que a gente chama de referência absoluta, ou seja, trancamento. O que você quer fazer? Vamos olhar de novo a primeira célula. É sempre assim, você apaga tudo e deixa só a primeira fórmula feita. Aí agora você tem que olhar a primeira fórmula e pensar, quem que eu preciso trancar aqui, ou seja, quem que eu não quero que se movimente. Quando eu arrastar essa fórmula para baixo, todo mundo que está colorido aqui, todo mundo que está marcado vai andar para baixo. Então, ó, esse cara aqui vai andar para baixo, esse roxo também vai andar para baixo, mas esses dois pesos aqui também vão andar para baixo. E eu não quero que aconteça isso, porque se acontecer a gente vai ter aquele erro. Então o que eu vou ter que fazer é, eu vou trancar a célula E9 e vou trancar a célula F9. João, como que você está fazendo esse trancamento? Eu estou chegando aqui na célula E9 e aperto o F4 do teclado. O que o F4 do teclado faz? Ele vai botar esse cifrão antes do E e o cifrão antes do 9. O cifrão antes do E, ele vai trancar o E e o cifrão antes do 9 vai trancar o 9. A mesma coisa para F9. Você poderia ter feito isso escrevendo o cifrão manualmente.
Beleza? Então, ao invés de apertar a tecla F4, se no seu teclado não funcionar por algum motivo, você pode escrever manualmente o cifrão. Então, agora como é que ficou minha fórmula? Minha fórmula ficou E11 vezes E9, só que trancada, porque está com um cifrão antes do E e um cifrão antes do 9, beleza? E F9 trancada também, porque está com um cifrão antes do F e um cifrão antes do 9. Beleza, então agora eu vou arrastar essa fórmula para baixo. Então eu vou copiar ela, selecionar os outros e colar. E agora vai dar o resultado certo. Aí você pode estar pensando, pô, João, não entendi direito esse trancamento, ele é muito complexo. O segredo é, depois que você trancar, você olha a célula de baixo e vê se a fórmula ficou certa. Repara, qual era a conta que tinha que ser feita? E12 vezes E9, perfeito. Ó. A nota da Júlia vezes o peso da prova dela, mais a outra nota da Júlia vezes o peso da outra prova dela. Então tá certo esse trancamento. Então é sempre você acompanhar qual o movimento que a sua célula vai fazer. Existe também uma pequena variação, que é você colocar o cifrão só na frente do 9, ou então colocar o cifrão só na frente do E. Repara, o E é a coluna, então o cifrão na frente do 9 tranca a coluna, ou seja, aquela célula não pode mudar de coluna. O cifrão na frente do 9 ele tranca a linha, ou seja, aquela célula não pode mudar de linha. Só que isso a gente não vai aplicar aqui agora nesse exemplo, a gente vai aplicar isso mais para frente ao longo do curso. Então, se ficou um pouco confuso essa parte de trancar só com um cifrão, onde eu tenho que botar o cifrão, a dica é, não se preocupa com isso por enquanto. Pensa assim, se a célula eu não quero que ela faça o movimento, ou seja, se eu não quero que ela saia do lugar, você tranca. Caso contrário, você não tranca. Beleza? Então deixa aberto que nem eu fiz aqui com a E11 e com a F11. E aí, para as outras, quando a gente for aplicar esse trancamento parcial, ou seja, trancar só o E ou o 9, aí sim a gente vê como é que isso funciona na prática e aí você vai conseguir entender com muito mais clareza. Beleza? Então um abraço e até a próxima aula.